Salve o primeiro ano, beleza galera? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, segmento do nosso conteúdo, beleza? A gente viu construção do ciclo trigonométrico, a gente viu os valores de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico e todos os ângulos que são correspondentes. A gente aprendeu a converter de grau para radiano, de radiano para grau. A gente aprendeu a calcular o comprimento do arco e o ângulo associado com o raio. A gente viu o gráfico da função seno e da função cosseno. A gente viu o período e a imagem da função seno e da função cosseno. E a gente viu equações e inequações utilizando a função seno e a função cosseno. Eu pedi para vocês terem em mãos sempre um ciclo trigonométrico montadinho, que é para a gente utilizar como referência, para a gente saber de que ângulo que a gente está falando, para a gente não ficar perdido, beleza? Então agora a gente vai falar do módulo 29, é a função tangente. Então é a última função que falta a gente ver. Aí depois a gente vai ver os exercícios de equação e inequação da função tangente. E os últimos módulos é tudo meio misturado ali, certo? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte. No item 1 ele pede para a gente completar as definições, ele pede a tangente de AP. Então o que é a tangente de AP? É do arco que sai de A e vai até o P, beleza? Esse arco que sai de A e vai até o P, ele vai ser projetado, né, lá na linha da tangente. Ó. Você vai ter que passar pelo P e ser projetado na linha da tangente, beleza? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Então ele sai sempre da origem, ele é projetado pelo P e corta a linha da tangente. Então o que a gente vai medir é a distância do A até onde esse corte acontece. Então a medida é de A até T. Então a medida é AT, beleza? Aí depois ele pede o arco AQ, então do ponto A até o ponto Q, beleza? Chegou no ponto Q, a gente tem que projetar o ponto Q lá na linha da tangente. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor para não confundir com o azul que já está ali. Então a gente vai projetar lá na linha da tangente, beleza? Então qual que é o valor do resultado? É o que sai do zero, que é o ponto A, até o T, esse pedacinho verde. Ou seja, o resultado da tangente de AQ é o pedaço AT'. Tem uma linha ali nesse T, beleza? Um é AT, que é o pedaço que foi projetado para cima, e o outro é o T', que é o pedaço que foi projetado para baixo. Lembrando que na tangente, o zero ele fica aqui onde está o A. Aqui é o zero. Então, do zero para cima, valores positivos. Do zero para baixo, valores negativos, beleza? Então, a tangente ela não fica com o zero que serve para ela, não é esse zero aqui do meio, que nem do seno e do cosseno. É o zero que fica aqui, ó, na intersecção. Então, esse pedacinho aqui ele vai ficar bem congestionado, porque nesse pedaço vai ter o 0 grau, vai ter o 360 graus, vai ter o 1 positivo do cosseno e vai ter o 0 da tangente. Ele é bem congestionado. Lá no gráfico de vocês tem que tomar cuidado para não ficar muitas informações aglomeradas e vocês confundirem, tá bom? Então é o seguinte, no item 2 ele pede para a gente determinar graficamente e completar os itens abaixo. Então o que a gente tem que saber? Que a tangente de 210 e a de 30 vai ser igual, porque eles cruzam a linha da tangente no mesmo ponto. Então é aqui, ó, eles cruzam a linha da tangente no mesmo ponto. Então a tangente de 30, que é igual a de 210, é raiz de 3 sobre 3, beleza? Já a tangente de 150 e 330, ela também é correspondente, porque o 150 e o 330 eles são alinhados. Então a tangente vai ser um valor que vai cortar aqui embaixo. Como todos eles são correspondentes do 30 graus, então o resultado também é correspondente do 30. Se lá em cima é raiz de 3 sobre 3 positivo, aqui embaixo é raiz de 3 sobre 3 negativo, beleza? Então a do 30 é igual a do 210, e eu acabei de perceber que eu escrevi errado. E a do 150, que é menos raiz de 3 sobre 3, é igual a de 330. Então, beleza. Essas duas são raiz de 3 sobre 3 positivo, porque são iguais. E essas duas aqui são raiz de 3 sobre 3 negativo, porque cruzam no mesmo lugar. Beleza. Agora, o 225 é correspondente do 45, beleza? Então eles vão se cruzar no mesmo ponto.
Beleza? Então a tangente do 45, que é 1, é igual de 225, que é 1. Esses valores que eu estou falando de cabeça, eles estão no ciclo trigonométrico. Beleza? Agora, a tangente do 135 e do 315 também se cruzam no mesmo lugar. Então eles têm o mesmo valor. Então se lá em cima é 1 positivo, aqui embaixo é 1 negativo. Então aqui embaixo vai ser 1 negativo. Porque todos são correspondentes do 45. 2 são positivos e 2 são negativos. Só que os positivos ficam na diagonal. Então é sempre assim, ó, positivo no primeiro e no terceiro quadrante. Negativo no segundo e no quarto quadrante. Beleza? Então, na tangente, os positivos ficam nos quadrantes ímpares e os negativos nos quadrantes pares. Beleza? Fechou. Aí vamos lá no próximo. E último aqui desse exercício 2, então eu tenho o 240 que é correspondente do 60, eles estão nos quadrantes ímpares, então os valores são positivos, tangente de 60 é raiz de 3, de 240 também, que eles são iguais. Agora aqui, ó, o 120 é correspondente do 300, então eles vão cruzar a linha da tangente no mesmo local. Se lá em cima é a raiz de 3 positivo, aqui embaixo é a raiz de 3 negativo. Então a tangente de 120 e a tangente de 300 são iguais a do 60, só que negativas, beleza? Então até aqui nesse módulo era para a gente ter fechado todo o estudo do ciclo trigonométrico, beleza? Mais uma vez lembrando, a gente já viu lá no módulo 25, então agora está mais fácil de acompanhar. Fechou. Agora vamos falar do gráfico da função tangente. A função tangente é o seguinte, o que eu quero que vocês percebam que são coisas que a gente vai utilizar lá durante a realização dos exercícios. A tangente ela tem uma característica que os outros não têm. Então eu vou colocar aqui uma circunferência para a gente ver. Então qual é a característica que a tangente tem que as outras não têm? Então é o seguinte, deixa eu colocar aqui uma linha do cosseno, uma linha do seno, certo? E vou colocar uma linha aqui para a tangente, aqui na parte de fora. Beleza, olha só. O que eu tenho? Aqui em cima eu tenho 90 graus. Aqui embaixo eu tenho 270 graus. E essa linha formada lá do 290 até o 270, essa é a linha do seno, beleza? Lá no 90 graus e lá no 270 graus, esses pontos eles ficam exatamente paralelos à linha da tangente. Ó, fica exatamente paralelo à linha da tangente. O que significa? Significa o seguinte, se eu pensar, por exemplo, no grau 89,9, certo? 89,9 graus, beleza? Ó, o 89,9 graus, ele é inclinadinho aqui, ó. Ele é pouco inclinado, mas ele é inclinado. Então, se eu seguisse com esse gráfico aqui para cima, ó, em algum lugar ele ia cortar o eixo da tangente. Agora, o 90 graus e o 270 especificamente, como eles ficam paralelos à linha da tangente, nunca o 90 graus vai cruzar a linha da tangente, nunca o 270 vai cruzar a linha da tangente. Então não existe a tangente de 90, beleza? Não existe a tangente de 90 graus. Fechou? Não existe a tangente de 270 graus. Por que não existe? Porque são dois pontos que são paralelos à linha da tangente. Então, se eles são paralelos, eles nunca vão se cruzar, beleza? Então tá aqui, ó. O 90 é o π sobre 2 e o 270 é o 3π sobre 2. Ele colocou aqui também o 90 negativo para você saber que não existe. De qualquer forma, não existe a tangente quando os ângulos são 90 ou 270. Beleza, fechou. Agora vamos para o gráfico da função tangente. Então é o seguinte, qual que é a do gráfico da função tangente? A tangente de zero, ó, pegar aqui o zero, beleza? Pegar aqui o 0 grau, 0 grau. O 0 grau corta a linha da tangente nesse ponto. Nesse ponto a tangente vale zero. Então a tangente de 0 grau é zero. Então a tangente de 0 grau é zero. Beleza. O π fica bem aqui, ó. Beleza? O π fica bem aqui. O π também corta a tangente
nesse ponto. Nesse ponto a tangente vale zero. Então tá aqui, ó. A tangente de π também vale zero, beleza? O 90 não tem tangente. O 270 também não. Então o gráfico da tangente vai ficar sempre assim. Ele vem aqui, ó, quase parece que vai tocar, mas não toca. E aqui do outro lado também. São duas curvas, beleza? Uma curva para cima, uma curva para baixo, beleza? E nenhuma das curvas ele toca no pontilhado, porque ele não tem a tangente quando é 90, nem quando é 270, beleza? Mesma coisa aqui, ó. Ó, não tem a tangente lá no 270, não tem a tangente lá no 90. Então são duas curvas desse jeito. Assim sempre vai ser o gráfico da função tangente, beleza? Olha a distância do 90 até o 270. Olha aqui, ó, do 90 até o 270. Olha a distância, ó. A distância é 180 graus. Então a gente conclui que na tangente, né, diferente lá dos outros exercícios, o período da função tangente ele não é 360. O período é somente π. É 180 graus, beleza? O período é π, 180, porque a cada 180 graus o gráfico se repete. Ó. 180 graus o gráfico se repete. Tá aqui, ó. 180 graus, a cada 180 graus a gente tem o mesmo gráfico. Ele não pediu, mas eu estou explicando. Ah, ele pediu sim. A imagem e o período. Beleza. Agora vamos escrever aqui a imagem. Qual que é a imagem da função tangente? A imagem da função tangente é R. Por que R? Porque a função tangente ela é infinita lá no positivo e ela é infinita lá no negativo. Então é qualquer número real. Essa é a imagem da função tangente. Beleza? Ela não tem limite. A imagem da função seno e cosseno era entre -1 e 1, porque elas ficam dentro do ciclo trigonométrico. A tangente fica fora, então ela é infinita para cima e para baixo, por isso que a imagem é R, é infinita, beleza? Então é isso aí. E agora esse exercício, que é o último exercício desse módulo, né, ele diz assim, vamos lá. Um edifício comercial tem 48 salas, distribuídas em 8 andares conforme indica a figura, certo? O edifício foi feito em um terreno cuja inclinação horizontal mede x graus e a altura de cada sala é 3 metros e a extensão é 10 metros. E a altura da pilastra de sustentação que contém o edifício na horizontal é 6 metros. Usando os dados da tabela, a melhor aproximação inteira para o ângulo alfa é igual a quanto? Então a gente vai pensar no ângulo alfa. Então eu vou primeiro usar esse desenho aqui para a gente falar sobre o ângulo alfa. Depois a gente vai para a resolução em si. Então eu vou fazer uma linha aqui, ó, passando por essa linha da base do prédio. E essa linha aqui, ó, que é a linha do solo, beleza? Então eu fiz essa linha. E eu tenho aqui essa linha que é diagonal. Então eu tenho duas vermelhas paralelas cortadas por uma verde transversal. Quando a gente tem isso, galerinha, isso é um conteúdo lá do segundo ano do ensino médio, mas ele está aqui e vamos falar, certo? Toda vez que a gente tem isso, ó, esse ângulo aqui, ó, que o exercício está chamando de alfa, e esse ângulo aqui, ó, eles ficam dentro dessa figura que é um Z. Olha aqui, ó, para cá, vermelho, verde, vermelho de novo. Ó, pode ver, a gente forma um Z aqui, ó, beleza? Esses ângulos são alternos internos. Ângulos que são alternos internos são iguais, beleza? Então, se esse é alfa, esse aqui também vai ser alfa, beleza? Fechou. Então, agora, eu vou pegar esse triângulo e vou desenhar ele aqui fora para a gente conseguir enxergar com mais facilidade. Ó. Vou pegar esse triângulo e vou desenhar ele aqui fora, fechou? Aqui é o ângulo de 90 graus, está escrito lá no desenho, beleza? Essa altura aqui é 6 metros. Fechou? Esse ângulo aqui é o ângulo alfa, está escrito lá também, a gente acabou de descobrir que esse cara aqui é o ângulo alfa, beleza? E agora eu vou pensar nesse comprimento aqui, ó, nesse comprimento, beleza? Ele diz pra gente que o edifício ele tem 8 andares, 48 salas, né? E o edifício foi feito num terreno, tem essa inclinação horizontal, x graus, a altura de cada sala é 3 metros e a extensão é de 10 metros, beleza? Então, por enquanto, é o que a gente vai precisar. Então vamos contar aqui, ó.
Vou pegar aqui o marca-texto para a gente contar. Olha só, eu tenho uma sala, 2 salas, 3 salas, 4 salas, 5 salas, 6 salas. Cada sala tem uma largura de 10 metros, o que faz a gente concluir então que esse pedaço inteiro aqui tem 60 metros, beleza? Esse é 6 e aquilo ali é 60. Cada sala tem 10 metros, são 6 salas, 60 metros no total. Pronto. Então, se esse aqui é o ângulo reto, isso é a hipotenusa. Então, quem forma o ângulo reto? O 60 e o 6 são catetos. O alfa está aqui, então o 6 é cateto oposto e o 60 é cateto adjacente. Com cateto oposto e cateto adjacente, eu vou ter que trabalhar com a tangente do ângulo. Então, a tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto, que é 6, sobre o adjacente, que é 60. Beleza? Então, a tangente de alfa, vou simplificar, ó. Dá para dividir por 6, 6 por 6 é 1, 60 por 6 é 10. Então, eu sei que a tangente de alfa é 1/10. 1/10 é 0,1, beleza? Vou parar por aqui. Agora eu vou lá na tabela, porque ele falou a melhor aproximação. Então, é um valor aproximado. Então, vou lá na tabela, vou ver na tangente. Por que eu vou ver na tangente? Porque eu trabalhei com a tangente. Então, é na tangente que eu vou olhar, beleza? Trabalhei com a tangente. Qual é a tangente que dá aproximadamente 0,1? Fechou? Então, a tangente que dá aproximadamente 0,1 é essa aqui, ó. 0,1051, que é 6 graus. Então, eu sei que a melhor aproximação para alfa é 6 graus. Esse é o nosso resultado, que é a alternativa C. Beleza, primeiro ano? Fechou? Módulo entregue. Espero que vocês tenham compreendido. Não se esqueçam que quando acabar de completar a apostila de sala, tem que vir aqui embaixo nos comentários escrever realizado. Quando você escreve realizado, é o compromisso que você assume comigo, que você está fazendo tudo que eu estou te propondo. Fechou? Valeu, bons estudos, um abraço para vocês e até o próximo módulo.